Neste vídeo eu estou com esta camiseta aqui que está dizendo algo próximo de tudo aquilo que você sempre quis está do outro lado do medo. E se você é educador ou educadora, com certeza algum dia você já deve ter acordado com um certo medo da sociedade. Eu já acordei. E hoje eu vou bater um papo que é muito importante e um pouco difícil, então fica ligado aqui nesse vídeo e já prepare seu coração, porque eu tenho uma pergunta para te fazer. E se a gente conseguisse atravessar o nosso medo e nos comunicarmos um pouco melhor com os povos indígenas do Brasil para acabar de vez com as dificuldades que a gente tem de trazer esse assunto tão fundamental para a nossa sala de aula, a partir das visões e das relações com as sociedades indígenas de hoje, que estão aqui na nossa sociedade. Quem sabe assim, a gente aguçando a curiosidade e tendo um pouco menos de medo, a gente chega do outro lado dessa estrada para alcançar tudo aquilo que a gente quis. Eu não sei você, mas eu quero muito uma sociedade de mais diálogo, de mais paz e onde a gente consiga aprender com as diversidades à nossa volta e aproveitar essas diversidades como riquezas da nossa experiência humana, da nossa experiência de vida. Então fica aqui comigo que hoje eu tenho um convidado muito especial para a gente aprender um pouquinho mais no vídeo sobre as culturas indígenas do Brasil, especialmente Guarani e Andeva. E aí você depois segue o Elon, que já está chegando nas redes sociais, e aprende mais e mais com ele, que ele sabe muito mais que eu e talvez, muito provavelmente, ele sabe mais que você. Obrigada, Elon, por tirar um tempo para vir conversar comigo e me esclarecer, me tirar aí da minha enorme ignorância sobre os povos originários do Brasil e sobre os Guarani e Andeva, que estão tão próximos da gente aqui no Paraná, no Curitiba, onde nós estamos, e não são tão vistos, eu acho, quanto deveríamos, né? Nós, pessoas não indígenas. A gente, Guarani e Andeva, ele é espalhado, né, aí por algumas regiões do Brasil, e a região sul é um dos lugares onde a gente se concentra um pouco mais, né. E Guarani e Andeva quer dizer o que é a palavra Nhandeva? O Nhandeva, ele é assim, não tem um consenso, né, mas seria alguma coisa como nós. Imagino que deva ser muito difícil traduzir uma língua indígena, porque a maneira de pensar é outra. Tô falando besteira? Não. A gente tem, assim, é nítido a gente perceber diferenças gritantes entre o modo de pensar guarani, o modo de pensar de outros povos com o povo não indígena, os povos não indígenas. E o que caracteriza esse modo de pensar do Guarani? A gente chama de Nhanderecó. Nhanderecó, que é o modo de vida guarani, o modo de perceber, o modo de sentir, o modo de viver e o modo de se interagir com o que a gente chama de Nhandetsu, que é a nossa mãe, é a mãe terra, né? Então a gente esse Nhanderecó é tudo muito voltado a Nhandetsu, que é a nossa mãe terra, e a Nhanderu, que é o nosso pai, e que daí é Deus pra gente. Então, assim, o Nhanderecó, ele vai ser esse modo de vida dos povos Guarani, e aí ele é totalmente diferente da questão dos não indígenas, do modo de perceber o mundo, o modo de viver, e a gente consegue perceber isso muito claro. Tudo, desde do tempo mesmo, né? A questão do tempo. A gente vê o tempo de uma outra forma que o não indígena não vê. A gente percebe que o não indígena é muita correria. Ixi, a carapuça serviu aqui. É muita correria, é muita... E a gente não. Eu conversando com um professor da UFPR, tempo atrás, ele me falou uma coisa assim que eu achei muito interessante, né? Ele falou assim: não, vocês são dono do tempo de vocês. Não é um relógio, não é uma outra coisa que vai falar. E a gente é muito disso, né? Se não deu certo hoje, não era para dar. Então,
Uma hora vai dar. Uma hora vai dar. Isso é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter no processo educativo hoje em dia, que é a gente não deixar que o tempo seja dono do nosso planejamento, né? E deixar que as crianças desfrutem o tempo. E é difícil para nós que estamos dentro de uma sociedade que nos exige muito essa pressão, essa correria. E eu penso muito quando eu tento trabalhar da melhor maneira que eu consigo os conteúdos da cultura indígena na sala de aula, levando para as crianças, para os jovens essas informações. Tem inclusive alguns vídeos aqui no canal com grandes amigos que, assim como o Elon, são meus professores, me ajudam a entender um pouco melhor sobre essa temática que eu não vivenciei como eles, né? E eu vou pescando aí maneiras de trazer. Eu acho que é super importante, em primeiro lugar, as vozes indígenas expressarem essas ideias. Então, por isso que hoje quem está contando é o Elon, não eu, né? E, num segundo momento, a gente ter um tempo distendido para trazer ao longo do ano letivo os conteúdos ligados às culturas indígenas. Desde a questão da língua até a questão da diversidade. Ainda hoje, às vezes, as pessoas não indígenas, o Elon vai dizer se ele concorda comigo, pensam o índio, aquele do livro de história lá atrás. Não é? Não sei se estou falando besteira aqui. Não, verdade. Ainda hoje, gente, é importante a gente falar sobre isso. As sociedades indígenas passam por muitos conflitos com a sociedade não indígena. E não é só uma questão de preconceito, às vezes é uma questão mesmo da maneira como as sociedades estão estruturadas. Como o Elon falou, a relação com a natureza, com o tempo dos indígenas é outra em relação à nossa. E tem uma outra relação muito especial também, que eu acho que é importante a gente falar aqui, e para a gente pensar como transpor essa ideia para a sala de aula, quando estamos falando de culturas indígenas e quando estamos falando de arte e cidadania em geral. Eu não sei, Elon, se eu entendi bem ou não, se essa ideia que me vem ao olhar para vocês, ao conversar com a comunidade de vocês, eu fui visitar, a gente já fala da comunidade dele. Na sociedade indígena, todo mundo se entende como um artista porque entende-se que a arte é uma expressão da pessoa, do coletivo, daquela cultura. Então as pessoas cantam muito mais do que nós, cantam e dançam para rezar. Os grafismos, o Elon está aqui no Festival de Culturas Tradicionais para dar uma oficina de grafismo indígena Guarani Andeva. Então todas essas expressões artísticas também são vistas, elas são colocadas e vividas num outro lugar. É por aí? Sim. O Nhanderecó, ele, como eu havia falado, ele é muito ligado à questão religiosa, né? A questão espiritual do nosso povo. E assim, todos os conhecimentos que eles são passados, eles vão ser passados dentro da nossa casa de reza. Tanto o grafismo, quanto os cantos, tudo. Desde essas que eu citei até conflitos dentro de casa são resolvidos dentro da casa de reza. Por exemplo, se o marido e a esposa estão em um conflito assim mais individual, os nossos mais velhos, né, que a gente chama de chamões, as nossas tijarus, que são as pessoas que estão à frente da casa de reza, que fazem os rezos, eles, de alguma forma, eles vão conseguir perceber isso e eles vão puxar a orelha, como se diz, né, desse casal para que volte à normalidade. Então, assim, tudo ligado a essa questão religiosa, essa questão mais espiritual, acaba por virar esse Nhanderecó que a gente fala, né? Essa forma de viver e de viver bem, de viver com todo mundo em uma harmonia. E nisso a gente tem a questão das expressões artísticas, né, dentro do povo guarani. E aí a gente tem a questão do grafismo, a questão das pinturas, dos rezos, dos cantos,
tudo interligado com isso, né? Então, para a gente, o espiritual, a gente não consegue diferenciar a questão material do espiritual. Para a gente é tudo interligado. Então, gente, eu vou aqui aproveitar que a gente está gravando esse vídeo em 2023, no finalzinho de maio, no comecinho de junho, não sei como que você está vendo essa conversa aqui com o professor Elon, que está me ensinando bastante, mas nesse momento que a gente está aqui gravando, as sociedades indígenas estão passando por um momento de muita dificuldade, porque no nosso país, que é o Brasil, transcorre aí o julgamento do marco temporal. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, não sabemos ainda no dia de hoje o que vai acontecer na semana que vem e em breve, mas o Elon vai nos contar um pouquinho e vamos dar uma palhinha sobre esse assunto, que é muito importante que a gente entenda qual é a proposta, Elon, desta ideia de marco temporal, para quem nunca ouviu falar desse assunto, e por que esta é uma proposta muito nociva ao Nhanderecó, ao modo de vida, ao bem viver das sociedades indígenas. O próprio nome já diz, né? Marco temporal. Ele vai marcar um espaço de tempo. E o que esse marco temporal ele fala? Ele vai marcar a questão de territórios indígenas. E o que ele vai marcar? Marcando esses territórios indígenas, esse lapso de tempo, essa régua de tempo, ele fala que os indígenas vão ter direito às suas terras se eles já tiverem ocupado esse lugar até a data da promulgação da nossa Constituição Federal, que é 5 de outubro de 1988. Como eu havia falado alguns minutos, segundos atrás, a gente está aqui há muito tempo. 5.000 anos é muito tempo. O povo Guarani há 5.000 anos. O povo Caigangue, aqui nesse território, há mais de 8.000. 5 de outubro de 88 foi ontem pra gente. A nossa história de sofrimento, de guerra e de luta se carrega, ela vem se arrastando há mais de meio milênio. Não é 30 anos, não é 40 anos, como a Constituição vai fazer. Então, falar, né, que a gente precisava estar ocupando esse território até essa data é jogar toda essa história, tudo isso que passou, todo esse massacre que passou com o nosso povo, na lata do lixo e esquecer. A gente sabe que a nossa luta, né, por retomadas de terras, voltar, que seriam essas retomadas, né, voltar para os territórios ancestrais do nosso povo, que foram nos tirados, né, e aí tirados das piores formas possíveis, né, desde massacre, genocídio, tudo que você imaginar de pior aconteceu com o nosso povo. E eles nos tiram desse território, nos afastam desses territórios. E na década de 80, né, ali com a figura do nosso parente querido, amado e reverenciado hoje, Ângelo Cretan, na figura desse ícone, desse ídolo, desse herói do nosso povo, né, dos povos indígenas, a gente volta a retomar esses territórios, a gente volta para esses territórios. E aí uma coisa muito importante de se falar, a gente não volta para qualquer território. Se a pessoa tem ali os documentos que comprovam, né, esses documentos que os brancos dizem que comprovam que essa terra é dele há 90 anos, 70 anos, há 100 anos, a gente não vai. A gente volta para o território que não tem documentação, não tem escritura, é esses territórios que a gente volta. Porque a gente está cansado de guerra, a gente está cansado de conflito. Então a gente não vai invadir uma terra, ou invadir, não, ocupar, retomar essa terra de uma pessoa que está ali trabalhando há tanto tempo, produzindo, seus filhos bem. Agora essas, né, que só estão com a especulação imobiliária, as pessoas não têm mais, não têm os documentos, todas essas coisas que acontecem, e aí a gente identifica, né,
e a gente volta e se reconecta com esse território, e esse território, ele é um território ancestral dos povos indígenas, esse a gente luta por ele. E esse a gente dá a vida por ele. Porque é isso que vai manter o planeta, é isso que vai manter os nossos filhos a salvo. Não só os nossos filhos, mas os filhos de vocês, os filhos dos filhos de vocês. Então, assim, a gente volta para essas retomadas, para esses espaços de terras que são do nosso povo ancestral. Só que tem alguém, sempre tem alguém que diz que esse território, o pai dele já estava lá, o avô dele já estava lá, o bisavô dele já estava lá. E isso, se ele voltar no tempo, 100, 200 anos, você... Tá, e depois, e antes disso, né? Antes disso, quem estava lá era o meu povo, quem estava lá era o povo Guarani Andeva, o povo Caiganga, o povo Guarani Mbuá, o povo Pataxó, o povo Avá-Guarani, o povo Kaiowá e Guarani. Esses povos estavam ali, esses povos residiam naquele lugar. Então, assim, a gente volta para esses territórios na década de 80, começa nessas retomadas de terra na década de 80, e elas se prolongam até hoje. Tem territórios que está há mais de 30 anos, né, nessa luta, sofrendo ataque constantemente. Eu até, assim, segurei aqui, controlei as lágrimas de emoção, porque é um assunto que me emociona sempre, todas as vezes, porque realmente, se você ainda não se aproximou desse conteúdo, educador, educadora, vai estudar um pouquinho sobre o século XX no Paraná, e foram muitas as batalhas que as comunidades indígenas viveram nesse território. E esta ideia de só fazer, se o projeto do Marco Temporal for aprovado como lei, só quem já estava na terra antes de 1988 comprovadamente poderá ficar. Porém, muitos grupos indígenas têm buscado agora uma retomada de território, onde inclusive existem comprovações arqueológicas e antropológicas de que os seus antepassados estavam ali naquela região. Por isso que é super importante a gente se inteirar um pouco sobre esse universo, para quando a gente for levar para a sala de aula informações sobre as culturas indígenas no plural, a gente tem um pouco mais de consciência, de contexto sobre o que está acontecendo com os povos indígenas hoje. Não apenas os indígenas do livro do passado, mas as comunidades como a do Elon. O Elon mora num território de retomada em Piraquara, que é uma cidade aqui do interior do Paraná, próximo de Curitiba. Que vocês estão há 2, 3 anos lá no território, né? Faz 2 anos em agosto. 2 anos em agosto. Então, por exemplo, essa terra que está já com a comunidade dele não teria validade legal. Porém, naquele território já viveram os Guarani Andeva há 500, há 600, há muitos anos mais. E por isso a gente está muito feliz de ter o Elon aqui conosco no Festival de Culturas Tradicionais para nos ensinar um pouquinho do grafismo e dos significados desses desenhos, dessas pinturas que registram uma maneira de viver e de encarar a vida com muita sabedoria e beleza estética, para que a gente possa, a partir talvez desse gancho do grafismo, da arte ou do canto ou da dança, entrar um pouco mais, para chegar mais próximo das nossas crianças não indígenas e contar para eles um pouco de todo esse contexto riquíssimo da diversidade dos povos indígenas do Brasil. Elon, muito obrigada por ensinar tanto. Posso te dar um abraço? Sim, claro. Te dar um abraço, né? Eu trouxe para as crianças e também para os adultos 2 grafismos que são bem importantes para o nosso povo, né? Eu trouxe aqui para eles o grafismo da coruja, Urucureá é o nome, e também o grafismo do peixe, né? Do pirá. O peixe, pra gente, ele tem um significado de agilidade. Um peixe na água é muito difícil de ser capturado, né? Então a gente tem ele como velocidade, agilidade, né? E esse, né, o grafismo da coruja, a coruja pra gente ela é um símbolo de sabedoria. Por ela ter uma visão muito aguçada, né? Consegue ver os perigos
de longe, então a sabedoria faz parte desse grafismo, né? E da essência da coruja também. E por que eu trouxe esses dois grafismos hoje, né, para apresentar para o pessoal? Porque tem uma situação em que esses dois grafismos eles se unem. E assim, nessa situação, você precisa ser rápido e precisa ser inteligente. E vai formar esse grafismo. É um grafismo de proteção, do corpo mesmo, do físico. Uma das únicas situações em que você vai usar um grafismo para proteger o corpo é em um confronto, é em um conflito. E que você precisa ser rápido e inteligente, né? Então esse grafismo ele vai representar isso pra gente. Qualquer movimento indígena que você for, as pessoas vão estar usando esse grafismo, os indígenas vão estar usando esse grafismo, porque é um grafismo de preparação. Quer dizer que você está preparado para qualquer situação que aconteça.